Buenas! E aí, tudo bem? A gente recebeu por e-mail algumas perguntas de um conhecido nosso, que ele também tá com um projeto aí de querer sair a desbravar esse mundão. E aí é nessa hora que surgem as dúvidas e as perguntas, né? Então ele nos mandou um e-mail com algumas perguntas que a gente procurou responder de acordo com o nosso ponto de vista e aquilo que a gente levou em consideração no planejamento e na execução do nosso projeto. Para que não fique muito cansativo, a gente resolveu aí separar em 2 vídeos. Então a gente separou algumas perguntas para esse primeiro e o restante a gente vai deixar para o segundo vídeo. Antes de responder, vamos citar uma frase do Albert Einstein. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, seguindo essa linha de raciocínio, é muito importante, quando a gente for empreender qualquer tipo de projeto, fazer perguntas e tentar respondê-las também, mas as perguntas é que movem o mundo, de acordo com Albert Einstein. Profundo isso. É. Bom, a primeira pergunta que o nosso amigo nos mandou foi: qual o melhor veículo para uma volta ao mundo? Cara, não tem muito como dizer que existe um melhor veículo. Tem diversos estilos de veículo. Tem ônibus, tem motorhome, tem Kombi, tem carro, tem a pé, tem bicicleta, tem moto. Então não dá para dizer que tenha um veículo mais apropriado. Cada estilo, cada pessoa vai ver o que vai caber no seu bolso, vai ver o que vai melhor se adaptar, vai atender às suas necessidades e aí vai definir um melhor veículo para si. Tem alguns veículos que são mais utilizados porque se adequam à maioria das pessoas, mas não quer dizer que seja aquele ou um ou outro melhor veículo para se fazer uma volta ao mundo. Isso na nossa concepção, tá? Vai ter gente que diga: ah, não, uma Defender é o melhor veículo porque tem peça que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a gente já ouviu casos de problemas com Defender, que a manutenção é cara, que isso, que aquilo. Aí outros vão dizer: ah, mas uma Kombi a manutenção é barata, mas estraga toda hora. Ah, mas o outro vai dizer que uma moto é melhor porque consegue passar por qualquer terreno. Então não tem, depende do estilo da pessoa, depende do bolso da pessoa. Não tem, na nossa concepção não vai ter um veículo mais melhor que seja melhor para todo mundo. Para cada pessoa, para cada estilo, para cada bolso, vai ter um melhor veículo. A gente falou, no final não respondeu muito. Para nossa escolha do nosso veículo, o que a gente levou em consideração em primeiro ponto? Quanto dinheiro a gente está disposto a gastar com esse veículo? Esse foi o primeiro ponto que a gente pensou. O que adiantaria a gente achar que para nós o melhor veículo era um Unimog da Mercedes lá, que é quase um tanque de guerra, se a gente não tem condições de comprar, tampouco de manter esse veículo. Sim. E não, a questão financeira não é só pensar no dinheiro para compra, né? Quanto valor ele gasta para comprar. Eu acho que mais importante que isso até é quanto dinheiro tu necessita para manter esse veículo. Porque às vezes a manutenção acaba saindo mais cara do que a própria compra, e aí tu conseguiu juntar o dinheiro para comprar, mas aí depois na hora de manter tu não vai conseguir sair do lugar. Aí também não adianta nada. Isso inclui desde manutenção a consumo de combustível. Não é só a compra, a manutenção, é tudo englobado, tem que ser pensado. Outro ponto também que é importante ver é se consegue dar manutenção nos lugares que tu vai passar com esse veículo. Se tem peças para esse veículo onde tu vai andar, esse tipo de coisa. Tem alguns veículos que tem, internacionalmente, tem mais peças em todos os lugares que tu for. Tem outros que tem muito menos. Por exemplo, eu ficou sabendo de um caso de um casal que estava com um Unimog, um carro que não poderia quebrar, mas quebrou aqui no Brasil. Aí não tinha peça, não tinha mecânico que conhecesse que deu um problema na caixa, não tinha mecânico que conhecesse a caixa desse veículo. Acabou tendo que vir um mecânico com a peça lá da Alemanha, o que acabou que saiu bem mais caro. Se tivesse a peça e o conserto aqui diretamente, teria sido bem mais em conta. Essas coisas é importante levar em consideração também. Além da questão financeira e peças e conserto, ver se o veículo que nos atendia, quais as expectativas que a gente tinha com o veículo. Para nós, principalmente, ele precisava ser um veículo que nos servisse de casa, como é a nossa Kombi. Ele precisava ser um veículo também que fosse o nosso escritório, como agora a gente está aqui no formato escritório, que a gente consiga trabalhar com um notebook nele, que como eu sou desenvolvedor de sistemas, a gente faz os vídeos, a gente precisa de um lugar para trabalhar. Uma barraquinha não era impossível, mas era mais trabalhoso. Também não é sempre que a gente consegue tudo o que a gente quer, né? Por exemplo, uma expectativa que eu tinha era ter um veículo 4x4 para conseguir fazer algumas coisas off-road. Isso, infelizmente, atualmente, hoje a gente não tem. A gente tem uma Kombi, que a gente consegue fazer uns fora de estrada, mas nada muito... China é guerreira, né? A China é guerreira, mas ela não pode judiar muito dela. Ela não é um 4x4. Sim. A gente está ciente disso, a gente não consegue, tem que acabar deixando algumas partes de fora, porque não dá para abraçar o mundo também. Isso aí. Não dá para se ter tudo, né? É. Depois a segunda pergunta aí
que ele nos fez foi como transportar o automóvel de um continente para o outro. O que a gente vai passar para vocês agora são relatos de outros viajantes, né, Michael, que a gente pegou e que a gente escuta, e de pesquisas também que a gente fez, que a forma mais, digamos, normal ou comum de fazer essas travessias é por containers em navios. Então a gente não tem agora maiores detalhes, porque como a gente não vai fazer essas travessias agora, a gente vai deixar para pesquisar mais perto da hora que tiver para acontecer, né? Sim. Porque isso depende muito de porto que a gente tiver, valores também vai depender de portos, então quando tiver mais próximo desse momento a gente começa a pesquisar a fundo. Sim, mas a priori é via container de navio que são transportados os veículos na maioria dos casos. Algumas vezes se consegue dividir os custos, usar um container para 2 veículos, por exemplo, e aí consegue se dividir os custos, né? De baratear, né? É. Mas tudo isso aí vai ser visto um pouquinho mais adiante, mais aprofundadamente. Outra pergunta depois que ele nos fez foi: o que é obrigatório levar em uma viagem desse tipo? Isso é uma questão bastante particular, assim, de cada pessoa, mas... A gente vai falar um pouquinho do que a gente está fazendo para nós, né? Isso. Não dá para englobar muita gente, porque dependendo do estilo, para uma pessoa, muito. Para uma pessoa pode ser necessário uma coisa, para outras pessoas pode ser necessário outra. Que nem o Michael diz, é muito fácil, eu posso pôr uma mochila nas costas e sair, pronto. Então para mim tá resolvido o problema. Eu tenho a mochila e pronto, eu vou sair a viajar. Mas no nosso caso, a gente leva aí, a gente tenta achar aí um ponto de equilíbrio com as coisas. Eu até acho que a gente talvez esteja levando um pouquinho a mais do que... Ou não, né? Na verdade a gente está levando tudo que a gente tinha, praticamente tudo que a gente tinha em casa. Só que com tudo mais reduzido. Só o que de fato, a gente considerou só aquilo que de fato a gente vai usar. Sim. Então, eu acho que se fosse para pensar agora, se deixaria alguma coisa, talvez a gente não deixasse nada por enquanto, né? Por enquanto a gente não tem nada para dizer. Tanto que a gente deu essa parada aqui, a gente não tá tirando nada de da Kombi. Isso. A gente só tá levando de fato o que a gente acha acredita que vai usar, tá sendo usado e tudo mais. Dentro daquele espaço que a gente dispõe, né? Exatamente. Mas uma coisa assim que a gente frisa assim bastante, que a gente acha que é bem importante, antes de tu entrar num país, tu tens que ver a legislação daquele país para ver o que é que precisa, né? Em cada lugar, porque falando aí também um pouquinho a questão de alguns objetos obrigatórios. Isso. Por exemplo, na Argentina obrigatoriamente tu tem que ter 2 triângulos, tu tem que ter cambão, mas essas leis também mudam, então é importante sempre que tu vai entrar num país, por mais que tu tenha lido em algum blog, olhar de novo e ver de repente nos órgãos governamentais ou ligar para os consulados, embaixadas e também até no site do governo em questão. Não simplesmente se basear na informação que está num blog, porque um blog pode estar desatualizado. Não que ele está falando mentira, não, ele vai ter falado a verdade, mas na época que essa pessoa foi. Exato. E aí isso aí pode ter desatualizado e aí gerar algum problema numa fronteira, alguma coisa assim. Também tem a questão das vacinas e tudo, então toda essa parte mais aí burocrática sempre é bom estar revendo, né? E para que não tenha perigo aí de chegar lá na fronteira e não conseguir entrar porque faltou alguma coisa. Depois a próxima pergunta que ele nos fez foi: quais acessórios irão facilitar a vida na viagem? Tem muitos acessórios que nos facilitam a vida, né? Por exemplo, no nosso caso, as placas solares que a gente conseguiu lá com a i9 Energias Renováveis, tá nos facilitando muito a vida. Por exemplo, a gente está estacionado aqui e a gente não tá precisando estar com uma tomada ligada para deixar nossa geladeira funcionando. E outro ponto agora que a gente não tinha era o banheirinho, que a gente mostrou no vídeo anterior. Estava nos fazendo bastante falta e eu acho que vai ser bem útil agora nos próximos dias de viagem. Essa questão que o Michael já abordou antes, da gente conseguir dormir dentro da Kombi, da gente conseguir trabalhar dentro da Kombi, isso aí também facilita muito a nossa vida, porque, por exemplo, pegar aí uma semana chovendo. Então a gente tem condições de ficar dentro da Kombi trabalhando, arma todo ali, então a gente tem essa autonomia, né? Sim. Então isso para nós a gente considera bastante também. E um outro ponto que a gente abordou foi a questão da água, sempre ter bastante água disponível, né? A água é bem importante em todos vários os momentos. quesitos, até para tomar banho. Sim. Uhum. Outra pergunta que ele nos fez foi: quais tipos de vistos eu preciso? No nosso caso, a gente não estudou tão aprofundadamente isso ainda. Por quê? Porque aqui na América do Sul a gente não precisa de visto. E esse primeiro ano vai ser todo aqui na América do Sul, a gente não se preocupou tanto com isso ainda. Mas o principal visto, e o mais difícil de conseguir, eu acredito, é o visto americano, que a gente vai tentar fazer mais lá perto. E a maioria dos outros países, mesmo na Europa, muitos dos vistos são feitos diretamente na fronteira. E a cada país que a gente for entrar, agora vamos entrar em tal país. Aí a gente vai analisar as legislações, ver como é que funciona o visto, e a gente vai fazendo país a país. A gente não tem um roteiro, até porque a gente não sabe o nosso roteiro, a gente não fez um roteiro, né? A gente vai indo por pontos e a cada dia a gente vai bolando o próximo. Aí. Então a gente não tem se preocupado tanto com isso ainda. Só quando chegar de fato o momento que a gente vai se preocupar com essas coisas. Quais as
dificuldades que enfrentamos na estrada. A gente vai falar aí, por enquanto, com base nas outras viagens que a gente fez. A gente fez 2 viagens de moto. Até o Chile, deserto do Atacama, Estrada da Leni. Isso aí. E uma até o Ushuaia, em 2014 de carro. Então a gente vai considerar essas daí. E os 4 meses que a gente viajou pelo Rio Grande do Sul, né? Então não aconteceu nada de muito grave. Na primeira viagem que a gente fez em 2012 de moto, estragou o cabo da embreagem. Não, foi o disco da embreagem. Isso, quase igual. Alguém queria tocar no gelo, então resolveu subir aí montanha acima e aí deu um probleminha. Mas a gente conseguiu ajuda aí com os hermanos chilenos que nos ajudaram. Em 2014, quando a gente foi pro Ushuaia, a gente avisou, eu e as minhas 2 cunhadas avisamos esse moço que era para abastecer, mas ele não nos obedeceu. Ele disse que dava para seguir mais tempo e resultado da história, ficamos sem gasolina, graças ao Michael. Esse moço aqui. E daí, mas a gente pediu, fez uma plaquinha lá e colocamos lá nafta, e daí parou e ainda teve sorte. Se parou lá atrás do carro com a folhinha de ofício de nafta, não deu 2 minutos, parou um argentino e nos ajudou, foi até a cidade, buscou gasolina pra nós, não nos cobrou mais do que... Não queria nem nos cobrar, né? Não, a gasolina ele cobrou, mas só a gasolina, nada. O custo que ele levou indo e voltando na cidade ele não nos cobrou. Isso, mas tipo, no final deu tudo certo também. Mais uma vez fomos ajudados também por pessoas na estrada que não nos conheciam. E no Rio Grande do Sul? Não teve nenhum problema, a Sheila não subiu um morro, mas aí dormimos por ali mesmo, não chegou a ser um problema grave também. Em geral é achar lugares seguros para passar a noite, né? Porque a gente fica sempre com aquela preocupação. Não é que não chegou a ser difícil, mas às vezes fica, será que aqui dá, será que aqui não dá? Será que de fato é seguro? Principalmente a questão de segurança, assim, mas não chegou a ser um problema, só é uma preocupação. Uma observação, e eu acho que isso assim, aí vai ser em todos os lugares. Sim. A gente sempre vai ficar com um pezinho mais atrás aí, preocupados com isso. E também a questão, no nosso caso, da internet, né? Que como a gente é totalmente dependente dela, isso é outra coisa que nos preocupa, né? A gente precisa da internet aí. Sim. E a outra pergunta que ele nos fez foi, até isso que a gente estava comentando, como escolher o local onde parar para descansar de noite? Vem novamente aquela questão da segurança. Isso aí. A principal questão é a segurança, é procurar um lugar que tu consiga imaginar que aquilo é seguro, perguntar para locais ali se aquilo ali é seguro e inclusive ver quais as pessoas locais que tu tá perguntando para saber se aquilo ali é seguro, também tem que ter algum feeling ali para saber se aquilo ali vai ser seguro à noite. E em geral, postos de gasolina, o que a gente analisa? Principalmente se tem caminhoneiro dormindo ali. Se tem caminhoneiro passando a noite naquele posto, a chance de aquilo ali ser mais seguro é muito maior. Se não tem nenhum caminhoneiro, não tem ninguém dormindo ali junto, a chance de risco já aumenta. Nós acreditamos o Brasil ser um país mais perigoso para fazer o wild camping. Não é impossível, mas eu acho mais perigoso em alguns outros países, por exemplo, na Argentina, lá pro lado da Patagônia. É bem mais comum, né? Lá é mais comum e lá eu acho que eu me sinto... A gente vai, a princípio, fazer wild campings lá pra Argentina, eu acho que vai ser bem mais tranquilo, acho que vai ser mais difícil acontecer alguma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não teria coragem de ficar parado numa rua dormindo ali. Tanto que o tempo que a gente ficou viajando pelo Rio Grande do Sul, em nenhuma vez, em nenhum momento a gente ficou com exceção da noite que a Sheila não subiu o morro, mas que... Aí, enfim, era aquela opção que a gente teve e foi super tranquilo, não aconteceu nada de misterioso. Essa aqui é a primeira parte das perguntas que a gente está respondendo, vai ter um segundo vídeo falando as perguntas restantes. A gente decidiu separar esses vídeos para não ficar tão cansativo, não ficar tão grande o vídeo, né? Porque acho que foi umas 20 perguntas mais ou menos que ele nos fez. E no próximo vídeo a gente falava mais questões sobre dinheiro e outras coisas mais. E a gente não respondeu tão precisamente essas perguntas que ele nos fez, porque cada pessoa é diferente. Não adianta. Tem que ver o que se encaixa para cada um, né? Não tem como a gente afirmar que uma coisa é melhor que outra coisa é melhor, porque não é. Para nós ela está sendo melhor, ou não, na verdade são tentativas que a gente está fazendo, mas o mais importante nisso é cada um se fazer essas perguntas. Não adianta só pegar as perguntas e as respostas de outros, cada um tem que fazer essas perguntas e se responder sinceramente consigo mesmo. Caso surja aí mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, deixem aí nos comentários que a gente vai procurar quando a gente inclui junto no segundo vídeo. Isso, se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, se não tiver ainda lá na lista de perguntas que ele nos fez, a gente pode incluir, né? Sim. Pode incluir tranquilamente. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. E não se esqueça de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Temos o Instagram, temos o Facebook. Então lá, como a gente sempre comenta, lá a gente deixa informações mais atualizadas do que está acontecendo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.
E, por enquanto, um grande Grande abraço. abraço. Tchau.